Como é que você prende a atenção da sua audiência? Qual é o significado da vida? O que acontece no reino dos mortos? Até onde você iria para retornar às pessoas que você ama? Todas essas questões são respondidas na segunda parte da Odisseia, o poema clássico de Homero. O objetivo desse vídeo é continuar a nossa discussão, agora dedicada ao retorno, a Nostos, né? Finalmente, a história que vai nos contar de que modo Ulisses partiu da guerra de Troia, depois dos gregos vencerem os troianos, pela mão de Helena de Troia, agora novamente esposa de Menelau, e retornando até Ítaca, né, num percurso que não dura meses e sim anos, 10 anos. O objetivo desse vídeo é destacar primeiramente, né, a timeline algo retorcida e desafiadora que Homero cria nessa segunda parte, depois, né, os 10 episódios que vão configurar os 4 cantos, onde de fato nós temos as aventuras de Ulisses, que vão do canto 9 até o canto 12, e por fim, alguns episódios que são ilustrativos, não apenas da artesania narrativa deste poeta de 3.000 anos atrás, como também dos elementos que tornam Ulisses um dos personagens mais memoráveis da história do Ocidente. Eu começo destacando a grande pergunta, né, que helenistas, críticos e historiadores têm a respeito de Homero, aquele que nós chamamos, né, do primeiro poeta do Ocidente, mas que, como nós hoje compreendemos, se trata muito menos, né, de um homem, de um poeta, de um gênio, e muito mais de uma coletividade de poetas orais, ou de gerações de poetas que do século X, século IX até o século VI, que é quando a Ilíada e a Odisseia são registrados, vão contar e vão narrar as aventuras desses diferentes heróis. Para a gente entender o que era esse fenômeno, vamos deixar que o próprio Homero nos responda. Ele faz isso não na Ilíada, a Ilíada que é textualmente e narrativamente um poema um pouco anterior, né? Não há Edos na Ilíada por várias razões, né? Uma delas é um poema de guerra, e pelo que nós percebemos na forma, né, como esses Aedos nos contam essa história de guerra, não há tempo para poesia, histórias, né, ou grandes aventuras narrativas em tempos de guerra. Isso é algo que nós fazemos em tempos de paz. Como a Odisseia é um poema de paz, então é natural que Ulisses, ao chegar na corte feácia e depois ao chegar a Ítaca, vai encontrar Aedos, né, ou seja, dentro da própria Odisseia, contada por Homero, nós temos a descrição do que significa esse fenômeno cultural, né, esse fenômeno grego naquela cultura específica, né, o que esses homens eles representam para essa cultura enquanto entretenimento, mas não apenas como entretenimento, mas também como um registro das histórias, da memória, né, e dessa própria guerra de 500 anos atrás que foi tão importante, né, para a consolidação de determinados costumes e determinadas formas de comportamento. No canto 8 da Odisseia, nós temos essa resposta quando Ulisses chega à corte feácia, e tanto no início desse canto quanto no final nós temos o Aedo, não coincidentemente, cantando a corte feácia, as aventuras, as lutas, os embates, os conflitos que caracterizaram a guerra de Troia. Ulisses, que até então esconde a sua identidade, nós vamos entender porquê, né, futuramente, fica muito emocionado ao escutar, né, dos lábios do Aedo não apenas as suas próprias aventuras, como as aventuras daqueles que morreram e daqueles que sobreviveram à guerra de Troia. A forma como Homero narra, né, a presença desse Aedo e o fenômeno cultural, né, que compreende homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, enfim, todos os estratos da cultura, né, daquela sociedade reunidos num salão de banquete para escutar o Aedo. Hoje nós temos várias formas de entretenimento, né, formas de acessar histórias, nenhum de nós vive sem histórias, né? Mas quando nós voltamos 3.000 anos atrás, na cultura grega específica, nós temos no Aedo a personificação, né, dessa potencialidade narrativa, de tudo aquilo que significam essas histórias, né, e os modelos desses heróis que irão emocionar, que irão divertir, né, que irão estarrecer aquela audiência ali. Homero faz um jogo muito interessante nesse canto 8, né, porque em um determinado momento Ulisses chora ao escutar os cantos dos heróis, nos lábios do Aedo. O rei Alcino, né, o rei Feácio, percebe isso, pergunta, né, a Ulisses quem ele é e por que ele se emociona tanto com essa narrativa. Ulisses conta finalmente, né, a sua identidade e a partir do próximo canto ele vai assumir o papel de narrador. Ele começa a contar, né, Alcino, mas como chegaste aqui? E Ulisses então faz um elogio no início do canto 9,
dizendo que não há nenhum espetáculo, né, mais admirável do que o Aedo cantando essas histórias e o povo reunido para escutá-las e para prezá-las. Né? Então, notem um jogo narrativo interessante que a gente tem aqui. Né? Nós temos um Aedo cantando o Aedo, que por sua vez é cantado por Ulisses, que elogia o próprio Aedo, né? Num pequeno jogo, né? Que prenuncia um jogo narrativo de bonecas russas em que nós temos uma narrativa dentro da narrativa dentro da narrativa. Né? Nós podemos imaginar o que seria isso na sua execução, né? O Aedo cantando a chegada de Ulisses até, ou a chegada de Ulisses na corte feácia, escutando o Aedo e por fim personificando, né? Ou assumindo para si a responsabilidade de contar as suas próprias aventuras. Há um longo debate a respeito, né? Da veracidade, né? e do detalhamento que Ulisses nos dá. Né, até que ponto tudo que nós escutamos dos seus lábios a respeito das sereias, dos monstros incríveis, das aventuras fantásticas, é de fato real, né? Uma vez que dentro da narrativa nós temos um personagem que mente muitas vezes, que inventa histórias muitas vezes, né? Criando uma narrativa para entreter, para divertir e para fascinar a sua audiência. E a segunda parte da Odisseia trata justamente disso. Para a gente acessar essa segunda parte, né, lembrando que a primeira parte, a telemaquia do canto 1 até o 4, essa segunda parte vai do canto 5 até o 12, e a terceira parte que nós vamos tratar num próximo vídeo, do canto 13 até o canto 24, e que é dedicado a Ítaca. Essa segunda parte, né, para que a gente possa entender a inversão que Homero produz ali, vamos primeiro estabelecer a linha do tempo. Né? Nós estamos falando aqui, no caso do mito da Guerra de Troia e do retorno dos heróis, uma linha do tempo de 20 anos. Né? Nós temos 20 anos da Guerra de Troia, uma guerra que durou 10 anos, e depois nós temos mais 10 anos de demora, né, de Ulisses perdido no mar, perdido nas suas aventuras, até conseguir retornar a Ítaca. Né? O que Homero faz é o seguinte: no primeiro canto, né, quando nós temos o primeiro acesso antes de mergulhar na história de Telêmaco, nós ficamos sabendo que Ulisses está preso na ilha de Calipso, né, uma ninfa a quem ele se tornou amante, está ali aprisionado, olhando o mar, querendo voltar para casa, voltar para sua esposa, voltar para o seu filho. Esse episódio, né, de Ulisses lá na ilha de Calipso acontece nessa linha do tempo de 20 anos no ano 18, 19. Tá? Acontece já, né, um pouco antes do retorno dele. Né? Agora, a primeira pergunta que nós, enquanto ouvintes ou leitores, nos fazemos é: como é que Ulisses foi parar na ilha de Calipso? Né? Porque nós sabemos que ele foi uma das figuras estratégicas para a vitória contra os troianos, né? O plano do cavalo de madeira, o cavalo de Troia, foi idealizado e executado, né, por um grupo de homens gregos, entre eles Ulisses, que, como nós sabemos, é um grande estrategista. Né? Mas como que ele parte do final da Guerra de Troia até a ilha de Calipso? Homero tem a resposta. Ele nos dá essa resposta de saída? Não. Ele vai segurar essa resposta até o canto 9, até o canto 12, que é quando finalmente Ulisses vai dizer: tá, agora eu vou contar a vocês o que aconteceu nesse período, né, entre Guerra de Troia e a ilha de Calipso. O que acaba sendo uma estratégia narrativa interessante, né, porque Homero acaba suspendendo, né, essa resposta por 9 cantos, o que apenas nos deixa mais curiosos, né, e mais interessados em saber essa resposta. Então, o que ele vai fazer? Ora, se a Odisseia começa no canto 18, no ano 8, dessa linha do tempo de 20 anos, né, o que acontece desde o ano 11 até o ano 18? Isso nós vamos saber, né, nesse conjunto, nessa segunda parte, que trata do canto 5 até o canto 12, mas de uma forma invertida. Quando nós chegamos no canto 5, né, Homero continua a contar aquela história onde, do ponto de vista ou da perspectiva de Ulisses, onde nós paramos lá no primeiro canto, né, tirando aquela narrativa do filho de Ulisses, que é Telêmaco. Ele continua ali. Né, Ulisses está na ilha de Calipso, pela ajuda divina, né, interferência também de Atena, que é a sua deusa favorita e a deusa que o protege em vários momentos da narrativa. Calipso deixa Ulisses ir e ele chega à corte feácia. Né? A corte feácia. Essa jornada, a chegada, o encontro com Nausicaa, que é a princesa feácia, depois, né, toda a conversa com Alcino e com os outros guerreiros e personagens da corte feácia, acontece do canto 5 até o canto 8. No canto 8, né, finalmente Homero começa a nos contar a narrativa, né, o que aconteceu desde a Guerra de Troia até Calipso.
Tá? Então é como se nós tivéssemos dos cantos 5 até o 8 a narrativa do ano 17 e 18, e do canto 9 até o 12 a narrativa do canto 11 até o canto do ano 11 até o ano 17, até o ano 16. Tá? Então tem um encaixe ali narrativo, uma inversão narrativa, né, que futuramente no romance nós vamos entender como flashback, né, ou como essa possibilidade da gente voltar ao passado através da memória e através da narrativa. Né, mas que, no caso de Homero, né, significa uma analepse, né, que é essa estrutura entrecortada, né, no qual nós vamos voltar ao passado e que revela, né, uma forma literária, uma estrutura literária, né, absolutamente sofisticada. Né. Contrastem esses dois poemas. Né. Enquanto a Ilíada nos dá um curto período de tempo, 60 dias, de uma forma linear, ano 1, ano 2, ano 3, na Odisseia nós já temos uma forma muito mais complexa e sofisticada de contar essa história. Através não apenas da analepse, né, mas através de média res também. Né? Nós somos mergulhados nessas aventuras, né, no meio dessas aventuras, e temos que fazer um esforço intelectivo para que a gente possa entender quem são esses personagens, onde eles estão indo, né, e como eles foram parar em determinadas situações, algo que nós vamos saber apenas futuramente. Tá? Então isso para destacar que o Homero que nós encontramos na Odisseia, enquanto contador de história, é um poeta muito mais complexo, né, muito mais cuidadoso com como contar a sua história. Isso não significa que nós vamos colocar aqui Odisseia e Ilíada, né, em qualquer chave valorativa ou comparativa. São formas diferentes de contar uma história, né, e os escritores sempre, os criadores, eles sempre vão escolher as melhores formas para contar as suas histórias, as formas que se adaptam, né, as narrativas que eles irão contar. Né. Nós poderíamos avançar um pouco mais nessa discussão, ainda trazendo a questão numérica, né, até que ponto a aglutinação dessas diferentes narrativas de tradição oral, né, por um editor posterior, poderia ser responsável por essas inversões temporais. Né. Mas algo que nós não vamos fazer aqui, mas é uma possibilidade também, né, de pensarmos essa estrutura entrecortada e essa estrutura, a princípio, tanto desafiadora. O segundo ponto que eu vou discutir com vocês é justamente, né, esse conjunto de cantos, do canto 9 até o canto 12, quando Ulisses chama a narrativa para si e diz: agora eu vou contar a vocês o que aconteceu comigo desde Troia até Calipso. E ele faz isso através de 10 episódios, 10 aventuras, né, algumas aventuras mais curtas, outras aventuras mais detalhadas, né, que correspondem de fato às viagens de Ulisses. Né. Quando nós perguntamos a leitores, né, do que trata a Odisseia, ou mesmo quando nós lemos os manuais a respeito desse poema, não raro, nós encontramos a resposta de que a Odisseia é as aventuras de Ulisses, né, a viagem de Ulisses partindo de Troia até Ítaca. O que é uma resposta assim, que só diz respeito a essa segunda parte e, como nós acabamos de ver, a uma parte dessa segunda parte, né, aos cantos 9 até o 12. Né. Então a Odisseia é muito mais do que isso. É óbvio que esses 4 cantos, eles correspondem ao grande imaginário, às grandes aventuras, às grandes narrativas da Odisseia, né, mas a Odisseia tem Telêmaco na sua paideia, na sua aventura de formação, como nós veremos, tem também, né, todo um jogo de guerra estratégico, quando Ulisses volta a Ítaca, né, e que é responsável pela segunda metade do seu poema. Quando eu destaco esses 10 episódios presentes, encaixados nos cantos 9 a 12, eu gostaria de retomar algo que eu tratei no último vídeo, que diz respeito à xenia, ou à hospitalidade. Né? Lembrando que eu havia defendido anteriormente, né, que a Odisseia pode ser também lido enquanto poema épico como um tratado de hospitalidade. Então uma das formas, né, de visitar cada um desses 10 episódios, cada uma dessas aventuras de Ulisses, é através desse filtro, né, de que modo as aventuras de Ulisses, né, em diferentes povos, diferentes regiões, diferentes ilhas, né, viajando pelo Egeu e pelo Mediterrâneo, exemplificam aspectos positivos e negativos de xenia, tanto do ponto de vista do anfitrião como do ponto de vista do hóspede. Né. Nós de saída, no canto 9, né, ficamos sabendo que ao sair de Troia, Ulisses e os seus homens atacaram Sícones, no primeiro episódio. Né, eles atacam Sícones, matam os homens, tomam as mulheres, tomam, né, as riquezas para si, naquele comportamento assim, absolutamente comum da Ilíada. Né, lembrando que Ilíada trabalha com Cleos, trabalha, né, com Timé, né, e ali nós temos Ulisses e os seus homens saindo de Troia e simplesmente, né, reproduzindo aquilo que eles fizeram em Troia. Né, reproduzindo um comportamento de guerra em que você mata os inimigos e você toma
família desses inimigos para si. Esse é o Ulisses que deixa a cidade de Troia. O que nós vamos ver no decorrer desses 10 episódios é um Ulisses que pouco a pouco vai sendo espoliado, desnudado, né, de cada um desses espólios, vai perder cada uma dessas riquezas, né, até chegar lá futuramente, né, depois de passar por Calipso, até chegar na corte feácia sem nada, até mesmo sem roupa. Né? A descrição de quando Nausicaa o encontra, né, que ele está nu na praia, né? O que é uma forma desse poeta representar, né, o aprendizado desse homem, né, que partiu da guerra cheio de riquezas, rico, e que para voltar a casa ele vai ter que deixar tudo aquilo que ele conquistou através da violência, né, através da destruição do outro, da destruição alheia e da posse do outro. Né? O Ulisses que nós vemos na corte feácia, aquele que chora, né, ao escutar o Aedo e que se sente como essa descrição que Homero nos dá através de uma símile, né, de uma comparação, é que Ulisses chora como uma mulher que viu seu marido na guerra ser capturado e assassinado diante dos seus olhos. Né? É como se Homero nos desse, né, o primeiro personagem que sofre uma mutação, né, uma regra basilar aí do comportamento caracteriológico da narrativa ocidental, né, que os personagens eles mudam, os personagens eles sofrem alterações e mutações no decorrer dos seus arcos narrativos, algo que é muito perceptível no romance especialmente, né? Mas a Odisseia nos dá já um prenúncio disso. Né? O Ulisses que chega em Ítaca, né, sem riquezas, né, sem conquistas, sem Cleo, sem Timé, é um Ulisses bem diferente daquele que saiu de Troia. Né? É um Ulisses que teve que ser que teve que sofrer os reveses da sorte, do destino, para entender, né, o sofrimento que ele causou a outras pessoas. É isso que ele faz nesse primeiro episódio, no canto 9. Ulisses faz questão de contar ali para a corte feácia, né, matamos os homens, tomamos as mulheres e seguimos viagem. Depois eles vão parar, né, na terra dos lotófagos, os devoradores de lotos, né, uma planta que tem a ver com esquecimento. Perpassa esse poema a possibilidade do esquecimento de casa, né, muitos dos homens de Ulisses quedam ali, esquecendo de voltar para casa. Ulisses, diferentemente, é um homem que não esquece. Ele não esquece de Penélope, ele não esquece de Telêmaco, ele não esquece das suas raízes. E esse é um dos aprendizados desse poema. Depois dos lotófagos, nós temos a ilha dos Cíclopes, esses seres gigantescos com um olho só que devoram, que tem uma predileção especial por carne humana, com especial atenção a Polifemo, né, que é um dos personagens aí mais memoráveis da Odisseia, e especialmente pela forma, né, como Ulisses consegue vencer Polifemo. Seguindo viagem, né, ele encontra o deus dos ventos, Éolo, que lhe dá um presente de hospitalidade. Né? Lembrando que até agora a hospitalidade é central aqui, né? Quando Ulisses chega à ilha dos Cíclopes, né, e contata Polifemo, uma das primeiras coisas que ele pede é um presente de hospitalidade, e Polifemo responde: darei um presente de hospitalidade a você, você será o último a ser devorado. E aí Polifemo devora 2 dos homens de Ulisses e diz que o presente de hospitalidade, né, ele que não respeita a lei da hospitalidade, a lei de Zeus, será deixar Ulisses, né, para ser devorado por último. Diferente de Polifemo, né, nesse terceiro episódio, que é um mau exemplo de anfitrião, né, e de hospitalidade, o quarto episódio, dedicado a Éolo, deus dos ventos, é um exemplo positivo de hospitalidade. Né? Éolo entende o drama de Ulisses, entende que os ventos estão afastando ele de casa e dá de presente, né, uma bolsa, né, um compartimento de couro, um saco, né, no qual ele encerra, ele aprisiona os ventos e diz a Ulisses que ele deve ficar, né, com aquele compartimento fechado para poder voltar a Ítaca. Né. Os homens de Ulisses acham que Ulisses está com um tesouro escondido, está escondendo deles, abre, né, esse saco de onde estão todos os ventos violentos, as tempestades, libera esses ventos e os ventos novamente levam, né, esses homens para longe de casa. Depois disso eles enfrentam os lestriões, né, que novamente são exemplos negativos de hospitalidade. Notem que há um exemplo negativo, positivo, e assim a Odisseia avança nesses episódios. Né. Os lestriões que também têm essa predileção, né, por devorar a carne humana, que também são gigantescos, figuras monstruosas que fazem, né, os homens de Ulisses se afastar. Depois disso nós temos Circe, a bruxa, né, que transforma homens em porcos, e que depois de vencida por Ulisses, seduzida por Ulisses,
ou a sedutora de Ulisses, né, vai ajudar esses homens a ir até o Hades, ao mundo dos mortos, né, para que Ulisses possa consultar Tiresias, né, uma figura mítica aí que tem a ver com as consultas oraculares, para saber se ele vai poder voltar para casa ou não. Continuando, né, nós temos o próximo episódio, dedicado às sereias, né, aquele episódio que exemplifica a curiosidade de Ulisses, né, as sereias levam os homens à loucura através do seu canto. Não são sereias atraentes do ponto de vista visual, mas sim enlouquecedoras do ponto de vista musical. Ulisses quer vencê-las e ele sabe como, ele ordena aos seus homens que tapem os seus ouvidos com cera, mas ele, ao mesmo tempo, que é o grande desbravador, o grande descobridor, um homem que encerra, né, uma série de características, uma delas a curiosidade, ordena aos seus homens que o amarrem no mastro do navio para que ele possa, né, escutar o canto das sereias. Ele obtém esse conhecimento, segue viagem. Né? Depois disso eles enfrentam dois monstros marinhos, né? Scylla e Caríbides, monstros que atacam, destroem, levam vários dos companheiros, né, de Ulisses à morte, até chegarmos, né, no último episódio, que também é um episódio, né, que dialoga com Zenia, que é o episódio que eles chegam à Terra relacionada ao deus do Sol, ao deus Hélio. Né? O Ulisses já havia recebido um conselho de não tocar no gado de Hélio, de não tocar na propriedade alheia, na propriedade do seu anfitrião, sobre um certo aspecto. Os famintos, né, homens de Ulisses, que anteriormente foram transformados em porcos, justamente pela sua fome, né, pela sua gana, pelo seu desejo incontrolável por Circe, agora devoram o gado de Hélio e são, por fim, condenados. Né? Toda a tripulação de Ulisses perde a sua vida, exceto ele, que vai parar finalmente, lá no finalzinho do canto 12, né, segundo o próprio Ulisses nos conta na corte Feaz, vai parar finalmente na ilha de Calipso. Tá? Então lá no canto 12 nós temos o retorno, né, aquilo que nós tínhamos visto primeiramente no canto 1 e depois no canto 5. Tá? Fechando essa narrativa. Um bom exercício de estudo, né, é pegar essa linha do tempo e colocar ela, né, na sua ordem específica. Quando o rei Alcino escuta essa narrativa de Ulisses, ele fica muito apiedado e, por fim, lhe dá um barco, lhe dá presentes de hospitalidade, novamente, né? Há dezenas de remissões a presentes de hospitalidade na Odisseia, faz com que Ulisses possa retornar a Ítaca, o que vai acontecer no canto seguinte, no canto 13, dando início, assim, né, à terceira parte desse poema. Eu gostaria de destacar aqui 3 episódios. Né? Primeiramente, o encontro com Polifemo na reta final desse vídeo, que já está indo aí para 22 minutos. Primeiramente, o encontro com Polifemo, né, em que Ulisses precisa encontrar uma estratégia, né, é um canto maravilhoso, assim, que ilustra muito bem a estratégia de Ulisses. Né? Eles dão ao monstro vinho não diluído em água, né, um vinho diferente daquele consumido pelos gregos, portanto um vinho muito forte. Polifemo cai no sono e a primeira reação dos seus homens é: vamos matá-lo, mas o Ulisses diz: não, nós não podemos matá-lo, porque se a gente mata esse sujeito a gente fica preso aqui. Né? Lembrando que eles estão numa caverna, a caverna que é a casa de Polifemo. Polifemo, que é um sujeito apartado dos outros cíclopes da ilha, portanto um monstro que também configura e ilustra, né, uma certa ideia de primitivismo ou do oposto que diz respeito à civilização ou aos costumes gregos. E Ulisses sabe que se matar Polifemo eles ficam presos ali porque a porta dessa caverna é uma grande rocha e eles não têm condição, né, de abrir. Então o que eles fazem? Né, eles furam o único olho de Polifemo, Polifemo fica desesperado, corre dali, né, abre a porta, fica procurando e tateando, né, pelos seus prisioneiros, devora, mata mais alguns companheiros de Ulisses e por fim eles têm ali a liberdade. Momentos antes de adormecer, Polifemo havia perguntado a Ulisses qual era o seu nome e Ulisses diz: ninguém, meu nome é ninguém. O que é novamente uma bela estratégia também para o que acontece a seguir. Né? Quando Polifemo sai cego da sua caverna, ele grita aos irmãos por ajuda, né? Dizendo que foi cegado, que foi atacado. Os irmãos de longe perguntam: quem o feriu? Resposta de Polifemo, que não tem a sutileza linguística discursiva, né, pronominal, que o próprio Ulisses compreende, responde: ninguém. Quem o machucou? Ninguém. Os irmãos de Polifemo acham que ele enlouqueceu, não dão bola, e com isso Ulisses e os sobreviventes conseguem o tempo que eles precisam para voltar ao seu barco.
Eu destaco também o encontro com Circe, uma das primeiras femme fatales, né, da história da literatura, uma personagem fascinante, uma personagem feminina, lembrando, né, que a cultura grega ela vai compreender uma série de monstros femininos, a própria Odisseia apresenta uma série, né, desses monstros, Scylla, Caríbides, as sereias, né, e também Circe, que é um pouco essa figura monstruosa, mas igualmente sedutora, né, uma figura que transforma homens em porcos, né, ou que desvela as características animalescas, bestiais, do comportamento masculino ou do comportamento humano. Né? Algo interessante em Circe é que ela é, do ponto de vista poético, né, a primeira representação que nós temos no Ocidente, né, dos opostos de Eros e Thanatos. Né? Circe é tanto o amor, a sedução, o sexo, o prazer erótico, mas ela é também aquela que dá acesso aos portões da morte. Né? Graças a Circe, depois de seduzir ou ser seduzida por Ulisses, aquela que ajuda Ulisses e os seus homens a descerem até as profundezas do Hades, até as profundezas dos reinos do reino dos mortos. Né? O terceiro episódio que eu destaco, né, indico a leitura, é justamente o Canto 11, onde nós temos finalmente, né, o reencontro de Ulisses com alguns personagens. Né, uma dessas personagens, né, é Anticleia, sua mãe. Né, Ulisses não sabia que ela havia morrido, encontra ela no Hades. A descrição do Canto 11 é muito interessante. Né? O canto começa com Ulisses chegando até a entrada do Hades, ele sacrifica animais, e a partir do sangue derramado dos animais, os espíritos, ou os espectros, ou as sombras, né? Essa era a palavra correlativa aos gregos, sombras, né? As sombras dos mortos, os espectros dos mortos sobem, né? Porque eles querem beber sangue. A razão dessa predileção vampírica, né, desses espíritos, diz respeito à vida, né, o sangue, que é um símbolo de vida. A única forma desses espíritos se comunicar com os vivos é através do sangue. É o sangue que corporifica esses espectros para que o diálogo tenha início. Ulisses contata ali Tiresias, contata Anticleia, sua mãe, né, que ele diz que Penélope continua fiel, uma preocupação de Ulisses, e ele contata ali duas figuras, né, que nós já conhecemos da Ilíada, que são Agamemnon e Aquiles. E aqui, para finalizar, né, esse vídeo, nós temos duas informações interessantes. Né? Agamemnon revela, né, que foi traído por Clitemnestra. Agamemnon volta para casa muito rápido, volta rico, é o homem mais rico no final dessa guerra, para chegar em casa e descobrir, né, que a sua esposa tomou o seu sobrinho Egisto por amante. Clitemnestra mata, né, Agamemnon, e depois cabe a Orestes, tá, voltar, né, o Orestes, que é o filho de Agamemnon, voltar para vingar a morte do pai. Essa triangulação, né, Agamemnon, Clitemnestra e Orestes, acaba prefigurando, né, uma outra triangulação da Odisseia, que é Ulisses, Penélope e Telêmaco. Né, e esses três arranjos familiares, volta e meia, né, eles vão aparecer na Odisseia. Quando Telêmaco, por exemplo, é instado, né, a defender a honra de sua mãe, a defender o nome do seu pai, ele é instado a seguir o exemplo de Orestes, né, que vingou a morte de Agamemnon depois de ter sido traído, né, por Clitemnestra. Essa ideia da traição, ou da fantasia da traição, né, é também algo que vai perpassar aí a Odisseia, sobretudo para ressaltar a fidelidade de Penélope, a forma como Penélope está armando uma série de estratégias, né, para permanecer fiel ao seu esposo. E depois disso, né, depois do espírito de Agamemnon, Ulisses contata o espírito de Aquiles. E para nossa surpresa, né, é um Aquiles muito diferente do Aquiles da Ilíada. Ulisses lança, né, aos ouvidos do espectro de Aquiles uma série de elogios, né, tu que eras o maior entre os vivos, certamente agora és o maior entre os mortos. E Aquiles diz, né, essas palavras de nada servem. Eu preferia ser escravo de um escravo a reinar sobre mortos que nada são. É um outro poema, é um outro autor, né, é uma outra dimensão. Esse Aquiles da Odisseia, lá do Canto 11, o espectro, né, vem para valorizar a vida, né, numa forma muito diferente daquele Aquiles lá da Ilíada que estava disposto, né, à morte para registrar o seu nome, a imortalidade do seu nome através dessa glória, né, imorredoura. Né. Isso para destacar que nós temos dois protagonistas diferentes, né, Aquiles, que está disposto a morrer para garantir a imortalidade do nome, e Ulisses, que só quer voltar para casa e para sua família. Né. E nós temos um poema que é sobre a guerra, com uma predominância de personagens masculinos, e nós temos um poema que é sobre paz
com uma variedade de personagens masculinos e femininos, né, e com uma variedade de tramas que compreendem pais, filhos, amantes, esposas, esposos, além de outras figuras aí que coordenam, né, a Odisseia. No próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito desse escopo, né, muito mais amplo da Odisseia, né, e portanto, né, a forma como esse poema vai ser relido e recriado pelos séculos à frente. Um grande abraço a todos vocês, logo logo eu volto com o terceiro vídeo que vai tratar da terceira parte da Odisseia. Boas aventuras com Homero, com Ulisses, com Penélope e com Telêmaco.